passando pelo beco, olhando de um lado para o outro. Eu olho para cima, rapaz, do meu lado direito assim, ó. Eu vi uma senhorinha parada na porta de uma casa. Que tinha o beco, o cantinho do céu, e tinha um outro beco que completava, que cortava, né? O cantinho do céu e dava em algumas casas que tinha em cima. Quando eu olho pra cima, eu olho direito, era minha mãe. Cara, mas eu tomei um susto tão grande. Eu tomei um susto tão grande, porque a gente foi criado debaixo de pau mesmo, irmão. Não tinha essa, não. Qualquer vacilo era cacete em cima. Meus pais batiam, mas batiam demais. Por isso que eu falo, cara, couro não conserta ninguém. Se couro consertasse alguém, eu era um lorde, eu era um deus. Mas ele te faz lembrar do errado que você fez. É um castigo válido, desde que bem executado. E eu não tô falando aqui de espancamento, não. Hora certa, a forma de bater, o local que bate. Porque tem criança que merece tomar umas pancadinhas assim, umas palmadas, umas varadas. Inclusive é bíblico. Aí eu olhei pra cima e vi minha mãe, meu coração veio na garganta. Porque eu tô com a mão cheia de maconha, com uma arma na cintura. E, poxa, minha família é toda crente. Eu era envolvido, mas era do lado de lá. Do lado de cá, ninguém sabia do meu envolvimento com o tráfico. O pessoal sabia que eu roubava, que eu furtava, que eu praticava pequenos delitos. E não o delito da extensão que era os delitos cometidos pelaquela facção. Tô caminhando, olho pra cima, minha mãe. Coração apavorou, eu abaixei. Quando eu abaixei atrás da... Tem aquelas cercas de resto de coisa que você não usa mais, vai fazer cerca. A minha sorte foi essa, sorte entre aspas, né? Que eu abaixei por trás, pra minha mãe não me ver, e os dois camaradas vinham atrás de mim, e era alta cúpula, alta liderança. Todo mundo de colete à prova de bala, menos eu. Colete à prova de bala, aquele suporte para colocar arma, balas e tal. Tava todo mundo muito bem preparado, fortemente armado, e eu com apenas uma arma, mas eu nem fazia ideia que ia ter uma troca de tiro naquele dia, não. Os dois arrancaram as armas que eles estavam em mão e começaram a correr pro meu lado. Por quê? Se eu abaixei, sou inexperiente ainda, e não saquei a minha arma, automaticamente o que passa na cabeça dos caras é que eu fui pego, né? Eu vi alguém que vai me matar e eu tô tentando me proteger de alguma forma. Eles correram para o meu lado, com a arma em punho, e eu só abaixei assim e olhei para trás. Aí a liderança maior encostou no barranco e o outro continuou caminhando e me perguntando, só com a cabeça assim, me perguntando onde estava. Eu apontei para cima. Era minha mãe, cara. Velho. Eu apontei para cima, o cara com sangue no olho. Ele levou a arma assim, quando ele olhou, na parte de mais ou menos uns 10 metros de distância, ele viu minha mãe. Aí ele abaixou a arma e fez assim. Só que ele não sabia que era minha mãe. Eles não conheciam minha família. Aí ele fez assim. Aí eu falei assim, é minha mãe. Rapaz, pra que eu falei isso? Quase que eu tomo um tiro. O cara xingou aquele nome. Eu falei que vocês que eram cômico por causa disso, por causa desse ponto. O cara xingou aquele nome com um ódio tão grande e falou, rapaz, que bandido que você é. Eu falei, mas é minha mãe, ela não sabe que eu vendo, não. Me xingou de tudo que é nome que você pode imaginar. De tudo que é nome. E me mandou levantar e andar. Só que eu não levantei, né? Minha mãe tava na parte de cima e a minha mãe ouvindo aquilo, e eu olhando ela pela greta, assim, ela ouvindo aquilo, e só via os dois, né? Que estavam dando aquele esporro, que foi um esporro. Eu peguei já, saí agachado, cheguei na parte mais baixa, tinha um degrau, desci e viemos cá pra trás. Quando eu chego aqui, mais ou menos hoje, onde eu moro hoje, uns 50 metros de distância da minha casa, estavam lá, tinha, ou tem até hoje, um beco que corta. Eu moro na beirada da rua aqui, aí é uma pracinha. Aí na pracinha tem um beco que ganha pro lado de lá e o outro beco que corta pra sair lá na rua, aqui chama Rua de Baixo, né? Rua Nossa Senhora de Fátima. Vocês, quem já conhece aí mais ou menos a região, Nossa Senhora de Fátima. E eu entrei dentro do beco, nós entramos dentro do beco e sentamos lá embaixo. Nisso, eu fiquei incumbido de vigiar a rua de baixo, onde poderia, que na verdade era a Joana d'Arc, né? A Joana d'Arc e a outra é a Nossa Senhora de Fátima, um pouco mais baixo. A gente dentro do beco, eu sentado olhando pra rua Joana d'Arc, pra poder ver se algum deles passavam. E com isso, vocês lembram que eu falei que desceu pra lá, pra escola, pra poder fazer
a abordagem, eu não posso usar as outras palavras, da liderança dos caras. Eu sentado aqui, de repente chega o que foi incumbido da missão lá na escola. Todo suado, com a arma na mão, com mais um ajudante, e falou assim, ele fugiu. Nossa, Deus do céu. Pensa num... O cara já tava com a adrenalina alta, eu já tinha assustado ele lá em cima, e o cara já tava bolado, esperando que acontecesse o pior com o outro lá. Aí chega o cara que é o incumbido de fazer e fala que não pegou. Aí você já imagina como que aquele cara não ficou. E eu sentado na parte de baixo, os dois fumando um baseado, cada um olhando a entrada de um beco, e eu olhando pra boca deles lá, e a rua que passava embaixo, mais ou menos uns 50 metros de distância, e eu na parte de cima. Aí, quando esse rapaz chegou, a liderança falou assim, e aí, pegou? Ele falou assim, não, ele fugiu. Nó.